Opa, bom, ReZero com certeza é uma obra cheia de mistérios. Na real, mistério aqui não falta, mano. O Tapei adora ficar plantando coisas sem resposta. Se você pegar uma árvore em ReZero e balançar, vai cair uns 50 mistérios. Desde os pequenos, tipo, como o Subaru sempre acerta a porta que a Beatrice tá, ou por que o Subaru vê as mãos invisíveis, e vai até os grandes mistérios do tipo, como e por que a Satella invocou o Subaru, ou o famoso por que o Subaru é chamado de sábio. Senhoras e senhores, hoje nós veremos uma das teorias mais fortes de ReZero, porque o Subaru é o sábio e possivelmente o Flugel. Eu nem preciso dizer que vai ter spoiler, né? Porque vai ter, e muito. Eu vou usar nesse vídeo as informações da novel, as histórias alternativas e as respostas do autor em entrevistas. O que eu vou apresentar pra vocês hoje é, sem dúvidas, um dos maiores questionamentos de toda a obra, e é provavelmente um dos 3 grandes mistérios de ReZero. Pra gente entender os motivos do Subaru ser um sábio, a gente tem que primeiro entender o que é um sábio em ReZero. Existem 2 tipos de sábio na obra. O do primeiro tipo é o título que só o Flugel teve, Flugel, o sábio. O segundo tipo é do grupo de sábios do Conselho Real. Esse segundo tipo é aqueles velhos lá que ficou na seleção real organizando tudo as paradas. Lembra do famoso sobrancelha de Taturana? O que ele disse sobre as minhas sobrancelhas? Então, aquele cara faz parte do Conselho de Sábios. Só que não é a mesma coisa que o Flugel era. Eles também são foda, mas cara, na moral, o Flugel é outro patamar, cara. Aquele cara era sábio mesmo, velho. E eu vou mostrar pra vocês. Mas Baru, quem que é o Flugel? Como ele é? Adivinha, pequeno Pedrinho? A gente não tem quase nada dele. A única coisa que a gente sabe é que ele era o sábio e que ele era muito foda. Só isso. E pra ser um sábio do tipo do Flugel, tem que ter uns requisitos bem especiais. Um deles é aparentemente ter o cheiro da bruxa Satella, e o outro é se inscrever no canal. Peguei vocês, né? E aí, rapaziada, bora virar um sábio aí? É claro que, além da pessoa ter que ter o cheiro da bruxa, essa pessoa tem que ser provavelmente muito inteligente. É óbvio, né? Não tem como o cara ser um idiota e ser chamado de sábio, né? Ou será que tem? As pessoas que têm o título de sábio são pessoas muito respeitadas, com grandes feitos ou com grande impacto no mundo. A única pessoa até hoje na história que teve esse título foi o Flugel. É lógico que falar que tem que ter o cheiro da bruxa é meio vago, afinal os cultistas também têm esse cheiro. Só que é algo um pouco mais característico, é como se fosse um cheiro que só a Satella poderia dar. E o que deixa subtendido é que o Flugel tinha todas as autoridades. Uma das autoridades a gente viu o Betelgeuse receber, que era a autoridade da preguiça. Naquela cena dá pra ver que ele recebeu do Flugel, porque ele menciona o nome do Flugel. Então provavelmente o Flugel também tinha as outras autoridades e ele acabou distribuindo por algum motivo. E se o Flugel era o único sábio que existia e era o único que tinha todas as autoridades, provavelmente é isso que permite ele ser um sábio. Só que ainda não foi confirmado. Mas Baru, então quer dizer que o Flugel também tinha o cheiro da Satella? Então, rapaziada, pelo que parece ele tinha sim. No arco 6, a Shaula conta um pouco sobre isso e também conta um pouco do Flugel pra gente. Pra quem já viu o Rota da Gula aqui no canal, já deve ter uma noção de quem é a Shaula. A Shaula era a aprendiz do Flugel e teve muito contato com ele há 400 anos atrás. O Flugel treinou ela e fez as roupas pra ela e deu a missão dela de cuidar da Torre das Pleiades, que era a torre dele. Mas beleza, rapaziada, vamos esquecer a Shaula por enquanto. Vamos falar do Flugel. Ele fez parte da rapaziada mais braba que tinha no mundo. O grupo dele era composto de 4 pessoas. O Rei de Astria, que era o primeiro santo da espada, o Vulcânica, que era o dragão divino, a Shaula, que era a guardiã da torre, e ele, que era o sábio. Esse quarteto fantástico aí conseguiu encacetar a Satella, só que não conseguiram matar ela. Foi por isso que o Flugel teve a ideia de fazer a torre. Lá ele conseguiu prender a Satella, deixando ela selada. E não foi só isso que o Flugel fez não, viu? Além dele criar a torre, ele fez os testes da torre, criou a estrutura, andar por andar, e fez tudo baseado em estrela e constelação. Pô, o cara é foda, velho. Aí vocês me perguntam, como é que ele conseguiu fazer isso com estrelas que existem na Terra? Bom, rapaziada, o Flugel também é invocado. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Segundo a Shaula, o Flugel, além de ser muito poderoso e inteligente, ele tinha o mesmo cheiro que o Subaru tem. E bom, o único cheiro que o Subaru tem até agora é o cheiro da Satella, né, mano? Não tem outra coisa pra dizer, é só ligar os pontos. Mas Baru, só a Shaula fala isso não é prova suficiente que o Subaru é o Flugel. Beleza, se só a palavra da Shaula não vale, o que vocês me dizem sobre a cena da novel no Chá das Bruxas, onde a Daphne fala que o Subaru é um candidato a sábio? Olha aí, já tem 2 pessoas confirmando a mesma coisa, hein? Olha aí, tô falando. O Subaru ser um sábio já é meio caminho andado. Agora, qual que é a chance do Subaru ser o Flugel, que era o sábio? Olhando todos os indícios que eu tenho aqui, rapaziada, eu diria que a chance é
muito alta, velho. É muito alta mesmo, tá? Já prepara a pipoca aí, senta num lugar confortável, que eu vou explodir a tua mente com tantas provas, mano. Tanto o Subaru quanto o Flugel são invocados, e também os dois são japoneses. E como isso é confirmado? Bom, o Subaru a gente sabe porque a gente viu ele sendo invocado, né? Agora o Flugel a gente sabe porque ele deixou uma mensagem na árvore dele, a árvore de Flugel. Aquela árvore no meio do nada, lembra? Que foi derrubada em cima da baleia? Então, aquela árvore era a árvore do Flugel. E ele deixou uma mensagem naquela árvore. Ele escreveu, Flugel esteve aqui. E o engraçado é que o Subaru já fez isso também. E essa árvore foi essencial pra ele vencer a baleia. É no mínimo estranho, né? Uma árvore no meio do nada, sem motivo aparente. Não sei não, hein? Só pro Subaru derrubar? Mais absurdo que isso é a estranha coincidência do Subaru e do Flugel amarem estrelas e constelações. Os dois sabem muito, tanto é que a própria torre que o Flugel criou é chamada de Torre das Pleiades. E bom, rapaziada, pra quem não entendeu ainda, Pleiades é uma constelação de estrelas que só existem no universo da Terra. E lógico, fora os nomes também que ele deu pra cada andar da torre, que são cada uma das estrelas que aparecem na constelação de Pleiades. Não tem mais o que dizer, rapaziada, o Flugel é japonês. Outra estranha coincidência é o próprio nome Pleiades. O nome dessa constelação em japonês é Subaru, e essa referência também é usada na marca Subaru, que faz carros. Além da torre que o Flugel deu o nome de Pleiades, na Rota da Ira, o Subaru dá o nome de Pleiades para a organização criminosa dele. Eu não sei, gente, eu tô vendo uma estranha coincidência, hein? E além disso, cada um dos bispos tem nome de estrelas também. Betelgeuse faz referência à estrela Betelgeuse. O Regulus faz referência à estrela da constelação de Leão, e por aí vai. Uma pequena curiosidade aqui é que o único bispo que não tem referência a uma estrela é o Stride Wallachia, que curiosamente é o único bispo que morreu na história antes do Subaru aparecer. Mas que estranho, hein? E o mais curioso ainda é que a pessoa que tem chance de ser o novo bispo do orgulho, né, já que o Stride tá morto, é o Aldebaran. E o Aldebaran faz referência à estrela. Olha aí, cara. Obviamente, o Flugel também deu o nome de estrela pra Shaula, a aprendiz dele. A referência do nome dela é a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. Por que será, né? E além disso, as cores da roupa dela foi ele que escolheu também. E basicamente as cores dela são as mesmas cores do Subaru. Nossa, Baru, só isso de provas? Achei pouco. Você quer mais? Então tá bom, segura aí. Uma coisa que reforça a teoria do Subaru ser o Flugel é que a Satella conhece o Subaru mesmo antes dele ter visto ela. O que não faz o menor sentido, tá ligado? Como é que ela conhece ele antes dele ter visto ela e vice-versa? Se ele foi invocado naquele momento, não teria como a Satella já conhecer ele. A menos que ele seja o Flugel reencarnado. Ou seja, sei lá, o Flugel sem memórias, com a antiga memória do Subaru, sei lá. Algum plot bizarro aí. A Shaula comenta que o Flugel fez todo aquele trabalho pra prender a Satella e salvar a humanidade. Mas ele deu todo o crédito pra aprendiz dele e sumiu. Ele nunca mais foi visto. E as únicas coisas que ele tinha deixado pra trás foi a árvore dele e as moedas em Lugunica com o rosto dele. Aí vocês me perguntam, pô, então dá pra ver o rosto dele, né? Dá pra saber quem ele é de verdade. Sim, rapaziada, dá pra ver sim, mais ou menos, né? Só que o rosto não se parece nada com o Subaru. Ah, então a teoria do Subaru ser o Flugel tá descartada, né? Ainda não, calma aí. Conhecendo o Flugel do jeito que eu conheço, e já que ele tinha todas as autoridades, ele pode ter mudado a aparência dele com a autoridade da luxúria. Pra quem não é leitor da novel e não conhece a Capella é capaz de mudar a aparência dela com a autoridade da luxúria. Ela pode virar o que ela quiser, então o Flugel, na teoria, poderia se tornar outra pessoa se ele quisesse. E aí ele foi lá, fez a maracutaia de, né, meter um rosto falso e botar na moeda. É óbvio que isso não passa de teoria, tá? A gente não sabe mesmo se isso aconteceu. Só que o Flugel é um cara esperto, cara. Ele pode ter metido uma mística ali dos X-Men, né? E metido um rosto falso na moeda, só pra enganar a gente. Outra coisa que não faz sentido é o Subaru se lembrar de qualquer pessoa que existiu. E eu digo isso porque, mesmo se a pessoa for apagada com a autoridade da Gula, o Subaru consegue lembrar dela ainda. No arco 6, quando ele tava no corredor das memórias, ele supõe que o Odilaguna, que era a entidade que regula tudo no mundo lá, é administrado pelo Flugel, que era o sábio. Agora, por que o Subaru se lembra de todo mundo, mesmo se a alma da pessoa já passou pelo corredor das memórias, já tá em outro lugar? Como é que ele lembra, mano? Não faz nem sentido isso. E aí falam, então se o Subaru lembra porque ele é o Flugel, porque o Flugel era muito foda. E aí entra a teoria de novo. É dito na novel que, entre aspas, o Flugel era onisciente. Ele ser onisciente é basicamente ele saber de tudo. Passado, presente, futuro, todas as possibilidades que existem, sentimentos. O cara é tipo um deus, tá ligado? E apesar de não ser confirmado realmente se ele era onisciente ou não, se
se a gente olhar pro Subaru de um certo ponto de vista, o Subaru também é onisciente. Pra todas as pessoas que observam o Subaru sendo perfeito nas escolhas dele, ele é praticamente onisciente, tá ligado? Só depende da versão mais atual dele. Se pegar, por exemplo, a Rota da Ganância, pô, o cara é realmente onisciente, tá ligado? O cara conseguiu fazer tudo perfeitamente. E falando na Rota da Ganância, a Echidna diz pro Subaru lá que existe um sábio na Torre das Pleiades, só que ele não ajudaria o Subaru a achar uma forma de acordar a Ren. E bom, essa frase dá a entender que ela tá falando da Shaula e não do Flugel. Antes dela morrer, a Echidna sabia quem era o Flugel e conhecia ele. E o mais estranho ainda é que sempre quando o Subaru vai tocar no nome do Flugel ou no título sábio, a Echidna meio que evita falar disso. Ela fala, vamos falar de outra coisa, né? Isso não é interessante não. É, Echidna, tô de olho em você, hein? Tanto o Subaru quanto o Flugel em japonês tem a mesma quantidade de sílabas. E isso é bem suspeito, hein? No mínimo. Sério, rapaziada, se o Subaru não for o Flugel de alguma forma, eu quero ver muito como o Tapei vai contornar isso, cara. Sério, tem muita coincidência, mano, não tem como não ser. Eu listei várias evidências aqui e provavelmente, se a gente procurar mais, a gente vai achar mais ainda. Pra mim, ele é o Flugel, mano, de algum jeito. Viagem no tempo, memória apagada, reencarnação, sei lá. Vai ter algum plot bem louco no final e ele vai acabar virando o Flugel, mano, aposto. E eu espero que tenha uma boa explicação do Tapei, mano, porque senão... eu vou ter que encacetar o Tapei, cara. Mas Baru, você é muito burro. Se o Subaru fosse o Flugel, ele já teria criado a maionese. Ih, carai, verdade, né, mano? Aquele salve pros novos membros. Muito obrigado ao Anthony, Flashzão, Mago das Flores, Bispo Preguiçoso, Jamerson, Kairi, Leandro, Henry, Ki e Joseph. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mas e aí, qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Será que realmente ele é o Flugel? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.